minha amiga, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e sou psicanalista. Hoje, dia 12 de julho, nós estamos então na 15ª semana do Tempo Comum e a leitura de hoje é o texto de Mateus, capítulo 10, versículo 34 ao capítulo 11, versículo 1. É importante então nós percebermos que nós estamos em continuação do texto do Evangelho de Mateus. É importante nós entendermos que Mateus, ele sempre está dentro do mundo religioso, o mundo político, o mundo cosmológico dos judeus. Cosmológico pela visão que a comunidade para quem ele está escrevendo tem de Deus, da pessoa, da sociedade, do mundo. Isso é importante para nós, então, entendermos ou nos aproximarmos de uma compreensão maior daquilo que o Mateus está escrevendo. Sempre é importante nós termos também em mente que sempre nós buscamos uma aproximação, porque saber a realidade no fundo, ela é impalpável. Essa realidade, então, nós buscamos alcançar por intermédio da fé. É aí, então, que entra o que significa a fé. É apalpar ou tocar, atingir aquilo que nós, às vezes, não conseguimos atingir pelo pensamento, pelo escrito, porque a nossa mente, ela é, ou o nosso pensamento, a nossa reflexão, a nossa mente também, ela é limitada. Por mais que a fé, sendo fruto humano, ela também pode ser limitada. Mas aquilo que nos limita racionalmente, nós utilizamos então a fé para alcançar aquilo que nós gostaríamos então, ou buscamos entender dos escritos que compõem o ensinamento bíblico. É sempre importante que tenhamos esta percepção que o texto ele foi escrito em um momento da história do cristianismo, ou da fé cristã, melhor dizendo, mas que chega até nós hoje depois de vários séculos. E o texto que nós temos para hoje, ele traz de novo o hebraísmo, é quando a linguagem ela está dentro do judaísmo, expressões próprias da cultura e dos preceitos dos judeus que seguiam a tradição mosaica. E quando nós dizemos aqui dos judeus, seus representantes, que são todas aquelas lideranças que em outros momentos nós já utilizamos, né? Os fariseus, doutores da lei, os sumos sacerdotes, os saduceus, os escribas. Assim nós vamos entendendo qual a linguagem de Mateus para aquele momento e como que nós então podemos trazer para hoje, para o nosso cotidiano, para a nossa vivência na fé, também para o anúncio da mensagem de Jesus e no mesmo tempo para aquilo que nós temos como visão e compreensão de comunidade. E no mesmo tempo, meus amigos e amigas, é importante percebermos que essa linguagem matiana, ou a linguagem de Mateus, ela não deixa de estar dentro daquilo que nós também vivemos no nosso dia a dia. Aquilo que foi escrito num determinado momento da história, nós trazemos para hoje, recuperamos, fazemos memória, como diz também a tradição cristã, para nós vivificarmos na nossa vida e podermos entender qual é o ensinamento e desse ensinamento qual mensagem que nós tiramos para a nossa vida. A mensagem é de Jesus. Então o texto ele diz assim: naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho e sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida, vai perdê-la.
E quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, por ser profeta, receberá uma recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação. Talvez a centralidade desse texto de hoje nada mais é do que a humildade. A humildade do discípulo, a humildade da discípula. Aquilo que Jesus já nos falou esses dias. Num dos textos que nós refletimos aqui, o discípulo não é maior que o mestre. O mestre não é maior que o discípulo. O senhor não é maior que o servo. O servo não é maior que o seu senhor. Por quê? Porque para Jesus todos nós somos irmãos. Ou seja, no ensinamento de Jesus, ou para Deus, o Deus de Jesus, que é Javé, que nós já comentamos também em outros momentos, é o Deus sempre da vida, é o Deus sempre da igualdade. E lembremos que a comunidade cristã, que está aqui na década então de 80, 90, está enfatizando a importância da comunidade mesmo. Na comunidade não tem maior, não tem menor, mas sim todos são iguais perante aquilo que Jesus nos ensinou e diante daquilo que Jesus também viveu. Jesus viveu com seus discípulos sendo irmão e irmã. Então a humildade, a simplicidade é fundamental. Nós percebemos aqui que, quando vai falar no capítulo 42, que até mesmo aquela pessoa que deu um copo de água aos pequeninos, que são os discípulos e discípulos de Jesus, também serão lembrados. Lembrados no sentido que todos nós podemos partilhar aquilo que é essencial para a vida: a água, o alimento, a roupa, a moradia, enfim, aquilo que nós já sabemos. O que é o básico, na verdade, para que vivamos bem? Será que isso também não é o desejo de Deus? Não é o desejo de Jesus? Será que não é o nosso desejo ou a nossa vontade? É que muitas vezes, meus amigos e amigas, quando nós começamos a falar de vontade, nós sempre utilizamos a palavra eu faço a vontade de Deus. Mas afinal, qual é a vontade de Deus? Às vezes nós deturpamos, nós nos machucamos acreditando que Deus quer que nós nos machuquemos para seguir os seus passos. E a fé é muito mais humilde, é muito mais um gesto de humildade, muito mais um gesto de simplicidade do que nos tiranizar em nome da fé. Jesus, na verdade, nunca tiranizou a sua vida em nome da fé. Agora, ele foi radical na sua fé, na sua missão. Radical no sentido que ele sabia que os seus familiares, dentro do contexto judeu, os seus familiares são todos aqueles e aquelas que ouviam a palavra de Jesus no contexto da Palestina. Jesus aqui ainda se encontra na Galileia, mas aqueles que se diziam seus irmãos maiores são aqueles que vieram antes de Jesus e que estão agora dentro da tradição da religião judaica, eles não aceitam Jesus. Então, vejamos, como que no início vai começar essa separação, essas discussões, essas rivalidades, às vezes brigas e até violências, porque um queria seguir os passos de Jesus e acreditava que Jesus era o Messias esperado. Outros, ainda dentro de uma tradição, acreditavam que Jesus não era o Messias e queriam seguir as leis judaicas. Por isso, então, que nós temos essa separação dentro da família, entre os pais, os filhos, as filhas, as mães, nora, sogra, sogro, genro, enfim, essa discussão é toda uma linguagem também dentro da cultura, porque cultura religiosa da sinagoga. Porque os cristãos, até o segundo século, eles viviam a sua fé dentro das sinagogas. Porque ainda não havia um espaço, podemos dizer assim, um espaço físico mesmo. Não existiam as igrejas como nós temos hoje. Porque depois que eles saem, os cristãos saem da sinagoga e começam a buscar um espaço para que eles possam viver o ensinamento, possam viver essa experiência, então, junto da partilha, da fração do pão, da partilha do pão, que é a ceia,
porque não existia também o nome missa que nem nós temos hoje, eles começam a vivenciar a sua fé nas casas. Por isso que os textos bíblicos dos evangelhos enfatizam muito a casa. Até mesmo se nós lermos o documento da CNBB de 2019 até 2023, que é esse itinerário missionário, nós vamos ver a casa, a comunidade casa. Nesse documento, muitas vezes se utilizou o nome ou a expressão casa, para nós entendermos o que significa também a igreja doméstica. A igreja doméstica é a nossa casa, é o nosso lar. E era assim que eles iam vivendo a sua experiência com Jesus ressuscitado, o crucificado ressuscitado, nas casas. Porque eram o pai de família, a mãe de família, quem conduzia esse culto lá nos primórdios da nossa fé cristã, lá na comunidade primitiva, Atos dos Apóstolos. A comunidade vivia essa experiência de alma, de coração, um só sentimento e um só amor, como fala o texto de hoje, que é muito interessante nós percebermos, até quando Jesus vai dizer: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Também temos que ter, meus amigos e amigas, um pé no freio para não banalizar. Quando eu digo banalizar é porque nós podemos achar assim, então quer dizer que eu tenho que soltar tudo, largar tudo em nome de Deus. Não é assim que Jesus também está dizendo. Jesus está dizendo dentro de uma linguagem de quem escreve o texto para a comunidade judaica. Não que para nós, então, quer dizer que nós não temos que ter um amor radical por Deus? Podemos, temos que ter, mas também com as pessoas. Porque a nossa fé, meus amigos e amigas, não é a nossa fé para que nós testemos diante de Deus que eu realmente acredito. Não é assim. A fé cristã, ela só tem sentido se ela for colocada para o bem do próximo. Vejamos, Deus não quer que tenhamos uma fé idolátrica, porque às vezes o nosso amor, ele não é uma fé que eu acredito realmente que Deus está junto conosco, e nem que Jesus ressuscitado caminha conosco e nos envia. Muitas vezes nós buscamos uma fé idolátrica no sentido, nós idolatramos a Deus, idolatramos Jesus, idolatramos o Espírito Santo. Deus não quer isso. E Jesus também não queria. Esse amor que quando ele vai dizer que quem não ama mais a mim do que a sua família, ele não está querendo dizer que, faça essa divisão, faça essa escolha. Mas sim, é possível que nós amemos a Deus e amemos o próximo na mesma intensidade. Porque o cristão e a cristã tem que viver a fé, ou seja, nós temos que viver a fé, é quase um dever. É um dever no sentido de nós sentirmos que este amor que eu tenho por Deus também é pelo outro. Porque que sentido tem a fé mesmo, a fé cristã, se ela não for voltada para o bem do outro? Por exemplo, quando os discípulos saem fazendo missão, que ressuscitam então os mortos, ou seja, devolvem a vida, o sentido da vida, curam os doentes, aliviam as dores dos enfermos, expulsam os demônios, ou seja, ajudam as pessoas a ver o mundo com outro olhar. Eles estão fazendo o quê? Eles não estão amando essas pessoas? É aí que nós vamos entender a importância quando Jesus vai dizer amar a Deus de todo o coração e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, amar a Deus e amar o próximo tem a mesma equivalência. Deus não pede para que amemos mais Ele e odiemos o próximo. Porque o próprio João, um dos discípulos de Jesus, que é visto também conhecido teologicamente como o discípulo amado, veja aquilo que ele escreve, meus amigos e minhas amigas, no capítulo 4, versículo 19. Ele diz assim: se alguém diz, eu amo a Deus, e no entanto odeia o seu irmão, esse tal é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. Este é justamente o mandamento que dele recebemos. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão ou a sua irmã. Veja que profundidade. É claro que aqui, meus amigos e amigas, Jesus também não está deixando de lado
todo um exercício que temos que fazer. Ele respeita todos nós. Até mesmo quando nós não conseguimos, talvez, amar alguém com tanta intensidade, mas pelo menos comecemos a respeitar essa pessoa. E, no mesmo tempo, exercitar. É claro que o amor que Jesus está querendo falar não, é que o discípulo nos mostra, não é aquele amor amoroso, meloso, melhor dizendo. Amoroso sim, meloso não. Meloso no sentido de ser um amor deturpado. Aqui, quando nós pegamos esta palavra, amor, no contexto da fé cristã e, no mesmo tempo, no contexto da teologia, nós vamos ver que o amor que Jesus tem por Deus e para o próximo é um amor que perpassa qualquer tipo de injustiça. Ou seja, não são as injustiças, calúnias que estão fazendo contra ele, que vai impedir Jesus de viver a sua fé, de assumir a sua missão e ajudar as pessoas a saírem de todo aquele sofrimento que elas estão vivendo, ou perceberem o que está causando esse sofrimento. É isso então que nós temos que perceber, que o amor que Jesus viveu e vive junto conosco, com o ressuscitado, e partilha para nós vivermos na nossa fé e na nossa missão, é um amor que ajuda a superar tudo aquilo que divide e, no mesmo tempo, que causa morte. Porque a palavra amor, se nós escrevermos num papelzinho, a palavra, o prefixo, o a, ele vem de não, de negação, que usa essa expressão, né? E mor, que é uma palavra que tem a ver uma raiz da palavra morte. Então, o amor é aquilo que supera a morte, é capaz de superar tudo aquilo que nos leva para a morte, principalmente as injustiças. Lembremos que o Evangelho de Mateus, ele também tem uma das suas colunas, é a justiça, meus amigos e amigas. Justiça no sentido de dar vida, devolver a vida, devolver o sentido para as pessoas. Vejamos aquilo que depois, mais para frente, nós chegaremos lá, quando Jesus fala da questão do juízo final. O que é o juízo final? Juízo final, Jesus está nos ajudando a perceber que, na nossa missão, nós somos responsáveis uns pelos outros. E nessa responsabilidade, nós vivemos, veja, onde, então, tem uma pessoa doente, levar o auxílio, o alívio. Quando eu estava com sede, me desse de beber. Ó, a água aqui no texto de hoje. Quando eu estava doente, foste me visitar. Eu estava sem casa, me deste uma casa. Eu estava nu, me vestiste. Olha que interessante. Eu estava com fome, me deste um pão, o que alimentar. Jesus nos ajuda a vivermos profundamente esse amor ao divino, mas também ao humano. Olha o que João vai nos falar. Sem amor a Deus e ao humano, sem o amor ao humano e sem o amor, então, divino, não se concretiza a vontade de Deus. Como que eu posso saber qual é a vontade de Deus se não é essa vontade dele dizer: Edson, seja mais solidário, seja mais irmão, seja mais fraterno, seja mais irmã, seja mais fraterna. Crie esse vínculo, esse espírito de irmandade na comunidade e na sociedade. É isso que Jesus quer ou nos convida a fazer e nos envia para a missão: viver a bondade em plenitude, junto com os outros. O amor só tem sentido quando nós aprendemos a fazer também essa experiência divina, humanamente, com os humanos. Ou seja, amando os humanos. Amando os humanos, né? E outra coisa interessante para nós aprendermos. Quando Jesus diz: quem quiser seguir-me, tome a sua cruz e siga-me. Cuidemos também, meus amigos e amigas, porque às vezes nós podemos carregar uma cruz que não é a nossa cruz. E, no mesmo tempo, quando nós carregamos a nossa cruz, temos que entender que, algum momento da nossa vida, nós podemos ter a necessidade de alguém para que nos ajude a carregar. Nós precisamos, talvez, de um sirineu, de uma sirineia. O próprio Jesus precisou. Se ele não tivesse a ajuda do sirineu, nem ele chegaria lá no Monte Calvário. Provavelmente, ele ia ter uma morte súbita. Ele ia morrer porque estava esgotado, tinha sido açoitado, chicoteado, difamado. Pense, com 99 chibatadas, como que ele ia carregar uma cruz, talvez 60, 70 quilos, para subir lá no Monte Calvário, meus amigos e amigas? Ele precisou da ajuda do sirineu. Assim como nós hoje, amanhã ou ontem, enfim, na nossa vida,
impossível nós passarmos esta vida sem receber nenhum tipo de ajuda ou auxílio do outro ou da outra. É ali que nós vamos entendendo, percebendo para que serve a vida, para que serve a solidariedade, para que serve a justiça, para que serve o bem partilhado. Jesus nos ajuda a abrirmos, então, o nosso espírito para este momento diferente, de solidariedade. Esse momento que tem a ver com aquilo que os discípulos, as discípulas de Jesus viveram. Então é assim que nós vamos experimentando e sendo missionários e assumindo a nossa missionariedade. Quando fala dessas divisões, nós podemos ir lá no profeta Miqueias, capítulo 7, versículo 6, ele vai falar também como que a família estava dividida porque eles estavam vivendo o exílio na Babilônia. Quantas divisões ali no exílio, porque uns queriam já guardar a fé judaica, outros queriam a fé dos babilônicos, ou estavam indo para a fé dos babilônicos, e assim havia as discussões, agressões muitas vezes dentro das próprias famílias dos judeus. Outro texto importante é nós lermos a primeira leitura de ontem, Amós, capítulo 7, versículo 12 a 15. Como é importante essa presença de Amós lá no santuário do rei Jeroboão II, que ele retorna a fé aos bezerros de ouro, e no mesmo tempo Amós denunciando as injustiças desse rei judeu, ou israelita, e no mesmo tempo denuncia a corrupção de quem? Do sacerdote Amós, que trabalhava, ou melhor, do sacerdote Amazias, que trabalhava junto com o rei Jeroboão II, lá no santuário de Betel. A denúncia que ele vai fazer quando a religião e a política estão juntas e se corrompem juntas e se desumanizam juntas porque as suas práticas não defendem a vida. Para concluir, só para nós pensarmos, meditarmos e no mesmo tempo mergulharmos nesta interioridade na nossa fé missionária, eu termino a fala de hoje dizendo assim: meus amigos e minhas amigas, como é perigoso nós termos uma religião sem profetas e sem profetisas. Como é perigoso nós termos uma igreja sem Jesus crucificado e ressuscitado. Como é perigoso um Jesus sem cruz. Como é perigoso uma Bíblia sem teologia. Como é perigoso um discípulo e uma discípula sem denúncia. E sem anúncio. Como é perigoso uma fé sem responsabilidade com a vida, com aqueles que sofrem. Como é perigoso nós assumirmos uma missão sem nos comprometermos definitivamente com a dignidade humana. Aí, uma sugestão de leitura, vocês podem pesquisar depois, que está disponível, também tem nas livrarias, pode buscar na internet, o livro Analogia do Amor. Este livro foi escrito pelo teólogo e filósofo Santo Agostinho. Onde houver dúvidas, que eu leve o amor. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver ódios, que eu leve o amor. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Que o Deus da vida nos abençoe e nos guie hoje e sempre. Um grande abraço.